Galera, o Corinthians vence o Santo André e mantém a chance ainda de classificação para a fase de quarta de finais do Campeonato Paulista. Resultado, né, bem apertado, 3-2, né? O Pedro Raul marcou o terceiro gol do Corinthians, o gol da vitória do Corinthians. O Corinthians nesse momento agora vai chegando a 13 pontos, né? Nesse momento a um ponto, a um não, né? Para falar a verdade, agora o Corinthians já não tem mais chance. Lembrando, o Inter de Limeira venceu, né, na rodada e chegou a 17 pontos. Nessa pontuação acabou atrapalhando o Corinthians, né? O Corinthians tem que torcer para um tropeço do Inter de Limeira, que não tropeçou, né? E com esse resultado, o Corinthians está de fora das quartas de finais do Campeonato Paulista. E até deu uma assistência, um passe para finalização para o Garro ali. Era para ter sido mais tranquilo, mas aí no final sai um pouco aquele, do jeito que o corintiano gosta. Isso às vezes pode mascarar problemas. Eu tenho certeza que o seu treinador e a sua comissão técnica viram esses problemas, o Corinthians ainda engatinha. E ele está dando sorte, parece que a Portuguesa está ganhando do Mirassol. Ganhou, né? acabou agora essa partida. Jogo? Portuguesa 1, Mirassol 0. Começa Inter de Limeira e Ituano agora, nesse horário de 8 horas. Também um jogo que o Corinthians está de olho, torcendo para que a Inter não vença e o Corinthians siga com as chances de classificação, de avançar no Paulista. Mas, Léo, eu acho que tem muito disso, né? Desse trabalho de reconstrução mesmo do que é o Corinthians. Vai oscilar muito. Em alguns momentos o time vai ainda sentir em campo esse início de trabalho, até nas próprias mexidas do Antônio Oliveira. Acho que em alguns momentos, bacana quando ele vê ali entra com um time que não funciona e ele vai ajustando dentro de campo, enfim, eu acho que é o cenário do Corinthians nesse momento, né? E queira ou não, Gláucia, o que vai acontecer em Limeira vai dar o tom do que vai ser a próxima semana, porque uma coisa eu tenho que me preparar para uma última rodada decisiva e se eu passar eu tenho que entrar voando. Outra coisa cara, beleza, esse primeiro ciclo do novo trabalho terminou aqui. Agora eu tenho que pensar em me arrumar, em aproveitar o que tem de bom, em aproveitar esses dias a mais que eu vou ter de trabalho para chegar nas outras competições forte. Então, queira ou não, assim, coisas que não dependem do Corinthians vão determinar também o que vai ser o trabalho dos próximos dias. Mas o Renato passou pelo termo que eu acho fundamental, que é controle. Controle. Quando a gente fala em controle, é o técnico. Ele sabe que ele não consegue controlar tudo, porque os jogadores que fazem o jogo dentro do campo. Mas um 2-0 em casa contra os adversários mais fracos do campeonato. Não pode escapar desse jeito. Desculpa. Uma falha de concentração, com um problema de marcação, enfim, tem que ser melhor. Então você não pode, por exemplo, sair de um jogo que você tá perdido e busca para um como hoje que está ganho e você quase deixa escapar. Eu acho que são coisas para trabalhar no dia a dia, mas eu não tenho dúvida também que o saldo inicial do trabalho é positivo. Tem jogadores que estão entregando muito mais do que antes. O Yuri Alberto não precisa nem falar, que era um fantasma dentro do campo, hoje é um jogador importante. Maicon, jogador importante também. Às vezes a gente vê isso até quando o Maicon sai do time. E o time perde quando ele sai. Então acho que são pontos que você consegue observar positivos, né? Até o Fausto Vera entrou acordado hoje, né, gente? Tava animado para jogar hoje, foi um bom jogo. Fazia muito tempo que eu não vi um jogo consistente dele, sabe? Até numa posição um pouco mais adiantado, né? Ele faz o 5 e o 8, mas com o Ranieri hoje, para mim, é um dos pilares desse time. Como o Ranieri conseguiu em pouco tempo ser um cara tão importante para a equipe, até porque ele dá a possibilidade de variação, né? Ele entra entre os zagueiros, ele joga um pouco mais adiantado. E hoje o Vera entra como 8, né? Com um pouco mais de liberdade e finalizando bola, quase fez um golaço, quase conseguiu achar uma bola ali bem importante. Mas é um Corinthians que vai se ajeitando. Acho que o próprio Hugo, que é um cara que entrou numa situação muito complicada, né? Chegou sem muita badalação, o Palácios que chegou já meio ruim e entrando no lugar de um cara que nem o Fábio Santos, que fez história no clube, tudo. E eu acho que hoje ele achou a posição. O Antônio Oliveira tem usado ele como um terceiro zagueiro na construção por trás. O Wesley, de novo, um primeiro tempo muito forte, de muito 1 contra 1, esse menino está crescendo muito, mas ainda não consegue manter consistência, né, de vários, até o final do jogo, né? Acho que ele tem cansado muito, até pela função de ser de ala, de jogar de ala. O Garro sempre chamando, não foi um jogo brilhante, mas é um cara que aparece, que quer a bola. Eu gosto muito da personalidade que alguns jogadores que chegaram estão entregando. Ranieri é um cara que fala muito dentro de campo.
e chega firme em todas. Isso é muito bom, você ter um jogador Tá sempre brigando, né? Ele, Garro. O Garro é um cara que, também tem até me surpreendido na questão de como ele conversa, como ele orienta e tal. Pô, o cara chegou agora de outro país, a língua e tal. Enfim, até o Fagner cresceu, né? Essa questão de recuperação de jogadores que o Léo falou, a bola que o Fagner acha pro Maicon. Então, acho que foi o que o Léo falou. Se hoje, à noite, por acaso, a classificação não der certo com a Inter ganhando, por exemplo, olhar como um saldo positivo. Acho que, principalmente animicamente, o time mudou. Eu acho que o Antônio Oliveira, ele tem essa questão da energia, acho que ele deu uma renovada na parada. E ele tem muita essa característica, né? Toma cuidado com os amarelos, né? Porque já está suspenso, inclusive, no próximo jogo. Vamos dar seguradinha também, tá nervoso. Os portugueses aqui, tudo nervoso. Mas é um cara que traz uma aura diferente, assim. Eu acho que ele é um cara com um potencial grande dentro de um clube que nem pela personalidade dele, pelo jeito dele. O corintiano gosta desses caras meio sanguíneo, meio maluco. Então, acho que ele está num caminho legal. É legal que tenha esse perfil. Concordo muito com você também, né? Isso acaba mexendo não só com o brio da equipe, mas mexe muito nessa coisa, dessa coisa que é do clube mesmo. Então, já que estamos falando de Antônio Oliveira, vamos ouvi-lo neste pós-jogo. Fazendo uma análise global do jogo, acho que é um jogo muito equilibrado do Corinthians. Portanto, é uma vantagem que se abre de 2-0. Podíamos eventualmente, repara que antes do primeiro gol do adversário, podíamos ter feito o terceiro. Portanto, foi sempre um adversário que foi sempre, mesmo quando não tinha a bola, nós não tínhamos a bola, soubemos o controlar sem. E soubemos, porque foi um adversário muito diferente daquele que nós enfrentámos na última rodada com o Ponte Preta. Portanto, o Ponte Preta basicamente abdicou de jogar e alugou o seu meio campo defensivo para poder aniquilar aquilo que era o nosso jogo. Hoje o adversário foi um adversário que nos quis pressionar logo na nossa primeira fase. Sempre que nós tivemos sucesso, conseguimos romper linhas, agredir a última linha do adversário e criar diversas situações que nos podiam até ampliar o placar. Repare que os 2 gols do adversário são 2 situações em que nós temos a bola. Portanto, é um gol de bola parada e o outro acabamos com uma recuperação de bola por entregar ao adversário e depois apanhamos um bocadinho ali desequilibrado e com alguma sorte também do adversário. Portanto, eu acho que o empate do adversário acaba por cair um bocadinho do céu. Portanto, ninguém esperava aquele empate, mas eu acho que o gol do Pedro acaba por colocar justiça no resultado e de quem realmente foi a melhor equipa durante os 90 minutos. Portanto, eu acho que acaba por ser um jogo equilibrado, um jogo bem conseguido. É evidente que temos que olhar para aqueles 7 minutos, mas eu acho que para uma equipa que tem que crescer e que ao mesmo tempo tem que ir em busca do resultado, eu preferia ganhar sempre assim do que amassar o adversário como foi na última rodada e acabar por cair aqui um resultado que ninguém acredita. Portanto, nessa perspectiva, portanto, estou muito satisfeito com os meus jogadores, muito orgulhoso deles, por isso os meus parabéns e a vitória é única e exclusivamente deles e da massa adepta da torcida que nos empurrou e ajudou-nos desde o princípio até o último minuto. É importante nós, quando fazemos a pergunta, também lermos os números. Portanto, a equipa finalizou muito mais na segunda parte do que na primeira. Portanto, para ela ter chegado à baliza, ela não deixou de jogar. Ela finalizou 12 vezes, 5 à baliza e finalizou muito menos na primeira parte. Portanto, eu acho que aí temos que fazer uma análise intelectualmente honesta. O Corinthians nunca deixou de jogar e não foi em obra caso que a bola caiu ali. Portanto, acho que a equipa foi uma equipa muito equilibrada do princípio ao fim e nós temos que perceber uma coisa: o adversário também joga. Portanto, independentemente o adversário, sabe contra quem é que o adversário empatou? Empatou contra o campeão brasileiro. Portanto, nós não jogamos contra o adversário qualquer, nós não jogamos sozinhos e relativamente à sua questão, acho que os números são elucidativos. Podemos, em alguns momentos, sentir que, em termos de ações técnicas, erramos, portanto, no passe ou na decisão. Mas o Corinthians finalizou muito mais na segunda parte do que na primeira. Eu sempre disse que as contas faríamos no fim, portanto, nós
desde que eu assumi, já estamos contra o tempo, portanto, nessa perspectiva, e sempre, nunca dependemos de nós próprios, e nessa perspectiva, mais uma vez eu digo, o importante é nós fazermos a nossa parte, e fizemos-la muito bem, independentemente de ser sofrido, mas podíamos ter evitado esse sofrimento, nós temos essa noção, mas não acaba de, não retira o brilho da vitória do grupo, a vitória de uma equipa que acreditou, que nunca desistiu, que fez tudo e deu tudo para ganhar e mereceram aquilo que tiveram. Portanto, agora no fim fazemos as contas, portanto, nunca dependemos de nós, portanto, fizemos a nossa parte, fizemos-la bem, os jogadores estão de parabéns. Tá aí a palavra do treinador do Corinthians depois dessa partida, ainda também aguardando todo o desenrolar da rodada para seguir aí nessa luta ou não por classificação à próxima fase, mas nós falávamos até de... Galera, o Corinthians, né, atualizando aqui, né, o Corinthians está desclassificado, tá? Só para avisar, o Corinthians está desclassificado da fase de mata-mata do Campeonato Paulista, foi por pouco, né? Eu acredito, assim, na minha opinião, galera, se o Corinthians estivesse o Antônio Oliveira um pouco antes, eu acredito que o Corinthians teria avançado para as quartas de finais. O Corinthians teve uma melhora muito grande, você vê, o Corinthians chegou a 13 pontos, na próxima rodada pode chegar a 17. Né? Não consegue passar porque o Inter de Limeira chegou a 17, o Corinthians só pode chegar a 16 pontos. Então o Corinthians nesse momento fora da fase de quarta de finais do Campeonato Paulista, muito ruim, mas se você olhar para um lado positivo, o Corinthians estava correndo o risco de ser rebaixado e hoje o Corinthians não corre mais esse risco e por pouco, né, na minha opinião, por pouco aí eu acredito que fica uma lição para o Corinthians e o Antônio Oliveira vai ter mais tempo para poder trabalhar esse time do Corinthians, né? O Corinthians tem muito a melhorar na temporada, melhorou muito, na minha opinião, é outra equipe com um gás totalmente diferente, uma equipe com uma áurea bem positiva, né? Você vê que o Antônio Oliveira trouxe coisas muito boas para esse time do Corinthians. Eu acredito que o Corinthians vai evoluir muito, mesmo não tendo o melhor elenco do futebol brasileiro, o Corinthians vai evoluir muito ainda na temporada. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Se vocês acham também que o Corinthians pode brigar por grandes coisas na temporada com o técnico Antônio Oliveira. Deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.